Eu sempre fico com um pouco de dúvida sobre a forma como tratar destas questões a partir do olhar de quem está dentro da universidade, como vocês que estão com a mão na massa, trabalhando em ONGs, em grupos de moradores, em grupos sociais, em escolas, em órgãos governamentais, nessa articulação fenomenal, tentando articular os saberes na sociedade. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil porque a estrutura da sociedade é uma estrutura que não favorece os diálogos, e muito menos os diálogos entre os diversos saberes, porque existe uma certa hierarquia que nos faz, nos é posta como sendo uma coisa natural. Então, o que eu pensei em fazer, repetindo um pouco, conforme combinei com o Belo, aquela conversa de São Paulo, agora um pouco menos exprimido pelo tempo, e aí então eu vou trazer alguns outros materiais de vídeos produzidos, tudo na internet, e aí antes de passar eu pergunto se todos vocês já conhecem, a gente então imagina que vimos e vamos em frente. Então a questão fundamental para mim aqui é pensar nessa relação da educação com os saberes. Eu invento os nomes, eu aceito os nomes, depois que eu vou olhando os nomes, eu não vou gostando mais dele, porque não necessariamente são novos saberes, né? São saberes. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Bom, a primeira questão que me parece fundamental, isso foi um quadro de um pintor que eu não conhecia, é o Gerhard Richter, que é um alemão, e que aqui projetado ele muda totalmente a característica dele, mas o trabalho desse cara muito bacana ele não faz formas muito definidas. Então, se você olhar de longe, como nós estamos vendo aí, você mais ou menos vê uma avenida que se bifurca, um prédio. Então, você vê uma constituição de uma imagem de uma cidade, de uma pintura de uma cidade. E se você vai para bem pertinho da figura, coisa que você vai fazer só na imaginação, você não vai ver nada, você não vai ver a porta, o tijolo. Então, a ideia que ele faz na arte dele é esse jogo entre olhar de perto e olhar de longe. E, de certa forma, eu acho que é esse o exercício que eu queria que a gente fizesse um pouco aqui. Quer dizer, no sentido de olhar de perto para poder perceber cada uma dessas filigranas, cada uma desses traços da pintura, ou das nossas pinturas, ou das nossas práticas, das características das nossas ações, mas também um exercício que para nós às vezes é mais difícil, de um olhar de longe, de um olhar de fora, para poder perceber esse conjunto macro onde nós estamos inseridos, porque eu acho que é importante a gente compreender essa dimensão macro da onde a gente está inserido. E nesse primeiro grande panorama, nessa primeira grande olhada, uma das coisas que me parece extremamente importante, que me dá uma sensação de que muitas vezes, particularmente nas políticas públicas, a gente não consegue acompanhar, ou pelo menos não dá tanta atenção quanto deve, é a ideia, o fato de que o conhecimento contemporâneo, nesse mundo que vocês se referiram no começo, o mundo de redes, o mundo de tecnologias, o mundo de relações que acontecem à distância com as plataformas formais ou as não formais, as redes, há uma mudança radical na forma como nós produzimos conhecimentos e, consequentemente, pensamos, sentimos. Então, mudam as formas como que as pessoas estão se relacionando. Não estou entrando no mérito, se para melhor, se para pior, porque eu acho que não é esse o momento, no meu raciocínio, fundamental para isso. Quer dizer, o problema estamos vivendo um mundo que é um movimento permanente, é um mundo de alta velocidade, de grandes transformações, é um mundo de um desequilíbrio enorme, não só o desequilíbrio ambiental, que vários dos grupos
estão atentos, mas um desequilíbrio existencial mesmo, e não desequilíbrio no sentido de doença necessariamente, pode ser, mas desequilíbrio no sentido de que as coisas muito rapidamente modificando. Há uma velocidade enorme de transformações, e isso, diferente de muitos, para mim, é riqueza. Quer dizer, não é um problema, ao contrário. Claro que para que vivamos isso, temos que ter outros problemas, né? Temos que ter outros problemas. Qualquer coisa que a gente, no momento em que a gente vai modificando formas de fazer, vamos ganhando algumas vantagens nas determinadas coisas e outras, e é esse equilíbrio, essa relação entre estas coisas é que vai marcar de forma forte as nossas opções existenciais, filosóficas e educacionais. Então, esse mundo é um mundo, e isso aí eu trago de um seminário do 3º Simpósio Brasileiro de Estudos Culturais e Educação, é um mundo que demanda pedagogias pensadas de forma, e olha que eu usei pedagogias, né? E não pedagogia, pensadas de forma muito mais ampla. Ou seja, pensadas em uma perspectiva plural, por isso a ideia de pedagogias. Então, realidade, ficção, experiência, representação, público e privado, esse último, inclusive, cada vez mais se confundindo nesse nosso país, para minha tristeza, inclusive, mas público e privado também no sentido nosso, quer dizer, da exposição com que a gente vive a partir de Twitters, Facebooks e tudo mais. Então, é um pouco nesse contexto desta pedagogia sem fronteiras que a gente vai navegar. E vai navegar pegando carona, também citado na fala de vocês três que abriram hoje pela manhã, e claro, a marca de Chiara, o trabalho o tempo inteiro, na ideia que eu assisti, que eu vi e acompanhei nessa magnífica exposição, que está agora no verão europeu em Paris, chamado Mestres da Desordem. Essa exposição, nesse Museu Quai de Branly, certo? Ela está em torno de três grandes linhas, digamos assim, que seria a ideia de uma ordem imperfeita, a ideia de um domínio da desordem e, finalmente, a catarse, quer dizer, o momento em que você bota para fora todas essas suas angústias, criações e tudo mais.